Marcos, capítulo 7, versículos 24 ao 30. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém. Eu gostaria de falar sobre a fé que emociona Deus. Acredita nisso? Deus pode se emocionar por conta da nossa fé. Eu gostaria de falar sobre a fé genuína, uma fé que cresce, uma fé que verdadeiramente se torna numa confiança em Deus. Mas eu gostaria de perguntar: será mesmo que a fé de um homem poderá mover um monte? O que você acha? Será que a nossa fé pode mesmo mover uma montanha? O que você acha? Sim ou não? Quantos já viram montanhas sendo movidas? Eu nunca vi. Mas eu creio sim que a fé de um homem pode certamente mover um monte. E por que eu digo sim? Porque foi Cristo quem diz: se tivessem fé ainda do tamanho de uma semente de mostarda, e tomara, você conhece uma pequena semente de mostarda, parece um grão de areia. Ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Agora, mover um monte foi uma linguagem metafórica que Jesus usou. Mas o que quis dizer Jesus foi que a fé faz grandes coisas.
Jesus está convicto quando faz essa declaração. Aquele que tem fé poderá fazer grandes coisas. Mas é importante esclarecer que não tudo que nós almejamos poderá ser feito, e sim tudo que Deus determinar. Tudo que estiver no plano de Deus com relação a nós. Quando oramos, é Deus que determinará o que vai acontecer depois da nossa oração. Eu oro porque Jesus mandou seus discípulos orar. Um dos poucos pedidos que os discípulos fizeram para Jesus foi: ensina-nos a orar, porque a oração é algo sobrenatural. Mas precisamos entender que a oração não muda Deus. A minha oração não muda nada, porque Deus é soberano. Mas a Bíblia diz: nada tendes porque não pedis. E Deus desenhou a oração para se relacionar conosco por meio da fé. Mas quero repetir, a fé não pode mudar a Deus, mas sim pode mudar muitas coisas. Aliás, Deus pode me conceder muitas coisas pela minha fé na oração. Nós oramos porque confiamos em Deus. Podemos nos relacionar com Deus porque confiamos nele. E não existe um outro caminho para nos aproximar de Deus além da confiança. Você ora porque crê que Deus está ouvindo. Você ora porque está convicto que a sua oração será ouvida por Deus. Eu tenho essa convicção quando estou orando. Eu sou uma pessoa antes de orar e uma outra pessoa depois de orar. Gente, tudo muda. E Deus se agrada que nós acreditemos nele. Deus pode fazer grandes coisas quando a minha fé entra em ação. Por isso Tiago diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Pense que pela fé Pedro foi o único homem a caminhar sobre as águas no meio de uma tempestade. Quando você já viu alguém caminhar sobre as águas? Eu nunca vi. Jamais isso aconteceu. Mas Pedro, pela fé, desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas voltando para o nosso texto, porque essa história tem vários elementos importantes da fé. Jesus sai da Galileia, da terra dos judeus, e vai para uma região gentil. Ele vai além da fronteira. E agora Jesus está na região de Tiro, que hoje, se você for no seu mapa, estaria no Líbano. E possivelmente quando Jesus chega naquele lugar, pelo que diz o relato, ele queria ter um tempo de privacidade e descanso. E entrou naquela casa para não querer ser descoberto, porque Jesus tinha se tornado uma pessoa muito famosa. Mas isso aqui, como tudo que acontece na nossa vida, está na agenda de Deus. Jesus não tinha, talvez, essa vontade de se expor, mas estava na agenda do Pai. Aquela mulher será um exemplo de fé.
E você vai ter que receber ela. E às vezes Deus nos tira da nossa própria agenda para ministrarmos ou ajudarmos alguém. Mas olha o que diz a palavra: mas não pode esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Que chata aquela mulher. Porque na época de Jesus não era bem visto que as mulheres se aproximassem dos homens para com eles falar. Até hoje. Estávamos nós em Jerusalém, eu e a Paty, com os filhos. Estávamos meio perdidos, precisávamos uma indicação de um lugar. E ela quis tocar um menino, daqueles que estão se preparando para serem mestres, que estudam a lei de Deus. E quando ele viu a mão da Paty, que ia encostar nele, ele se afastou. E diz: mulher, não me toques. E todos ficamos assim: não me toques. Daí a Paty disse para Samuel, porque ele falou em inglês, no touch, né? Daí Samuel disse-lhe: desculpa, ela não queria tocar em você. E ele diz: mulher, você pode me falar, mas não pode me tocar, porque pode estar impura. Até hoje, eles têm esses costumes. E pensa, há mais de 2000 anos atrás, como isso seria. E a mulher não era judia, e sim gentil. E uma mulher não poderia invadir a privacidade de um homem, uma conversa de um homem. E talvez essa mulher, de maneira particular, não qualificava para se aproximar de Jesus, nada. Ela não tinha nada, não era discípula. Mas ela se aproximou de Jesus. A mulher era de uma região que poderia ser, na época, um verso do paganismo. Em Mateus 15, nós temos a história com mais cores. E no versículo 22 diz: e eis que uma mulher cananeia, ali fala, cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Muda um pouco, né? Tem mais cores. A mulher era cananeia, e eles eram adoradores historicamente de Baal. Sabe quem mais habitava naquela região? Jezabel. A mulher mais ruim que aparece na Escritura. E os historiadores dizem que os habitantes de Tiro eram os inimigos mais agriões de Israel. Mas aquela mulher veio a Jesus com muita submissão e humildade. Eu posso adiantar que ela iria receber uma graça muito grande, consequência da sua atitude. Por conta da sua fé, ela ia receber uma graça copiosa sobre sua vida. Isso me faz lembrar do que diz Tiago no capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Ninguém pode se aproximar de Deus com orgulho, e sim com humildade. E a mulher da nossa história era humilde. Ela pediu para que Jesus libertasse a sua filhinha que estava sendo atormentada por um demônio. E poderíamos especular que essa mulher que vem a Jesus era de uma das regiões mais pagãs da época. E me pergunto, não seria uma mulher envolvida com macumbaria, candomblé, feitiçaria? Porque pela maneira como Jesus respondeu ao pedido da mulher, muito displicente,
Poderíamos especular que ela teve algum envolvimento com esse tipo de práticas. Era muito comum na época, porque nem todas as pessoas podem estar possessas por demônios. Imagine se todo mundo pudesse ser possesso por um demônio. A nossa geração estaria endemoniada. Nem todas as crianças ainda menos. Fique imaginando todas as crianças endemoniadas. Como seria isso? Mas era particular a história dessa mulher. Mas como eu disse, parece-me muito que Mateus dá mais um pouco de cor a essa história. E a partir do versículo 21, do capítulo 15, até o 28 diz: e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: olha as cores do Evangelho de Mateus: oh mulher, grande é a tua fé. O outro Evangelho diz: pela sua palavra. Aqui diz: oh mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Assim que essa mulher não só foi inapropriada e imprudente entrando na casa, mas ela veio gritando para Jesus curar a sua filha. E não sabemos como a mulher ficou sabendo que Jesus era um dos descendentes do rei Davi. Porque ela gritava, estava em prantos: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nessa altura, os discípulos estavam com os nervos destroçados pelos gritos da mulher. E eles pediram, você está lendo comigo, para Jesus: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Eles se sentiram constrangidos. E a partir dali, Jesus se faz indiferente ao pedido da mulher. E olha para seus discípulos, não para a mulher, e diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pense se você vá para a igreja para procurar um líder, um pastor, e o pastor se vira as costas e fala com todo mundo, menos com você. E Jesus começa a explicar aos seus discípulos o plano da redenção por fases. E disse que no momento a sua missão está focada exclusivamente para seu povo. E mesmo que a mulher escuta o posicionamento do Senhor, não por isso desiste de clamar. Ela vê que Jesus é o único que tem a solução para a libertação da sua filha. A mulher sabe que precisa de alguém com o poder para libertá-la. E tem coisas que, a menos que nós entendamos que só Deus poderá fazer, nada acontecerá. Tem coisas que parecem mesmo um monte. Às vezes você tenta olhar para o outro lado e não consegue. Tem coisas que deprimem, que angustiam, que afligem você, porque são uma verdadeira montanha. E a menos que o poder de Deus se manifestar, nada acontecerá. E Jesus disse-lhe:
Agora, olhando para ela, deixa primeiro os filhos se saciar, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. A mulher humildemente diz: sim, Senhor, tudo que você fala é verdade. O pão é dos filhos. E eu não sou mais do que um cachorrinho. A mulher concorda com Jesus, entrou em concordância com ele. E aqui eu faria um apelo: tenha cuidado com quem você concordar. Com quem você concorda? Quando nós casamos, queríamos ter filhos. E durante os 3 primeiros anos não conseguíamos. A Paty foi em 3 especialistas e os 3 falaram a mesma coisa. Você casou nova, usou anticoncepcionais, estragou sua matriz, ficou estéril e não vai conseguir ter mais filhos. Os 3 especialistas falaram a mesma coisa. Eu ouvi os 3 laudos médicos. Não poderão ter mais filhos. Eu me lembro minha esposa chorando, triste. Mas eu determinei concordar não com os médicos, e sim com Deus. E lendo no livro de Êxodo, me encontrei um texto que diz: não haverá mulher que aborte, nem estéril no meu povo. No seu tempo eu farei com que isso se cumpra. Eu disse: amém, concordo com Deus. Concordo com Deus. Não, mas tem 3 laudos de cientistas, médicos, que dizem: é impossível a sua esposa ter filhos. Não concordo com vocês. Mas nós sabemos mais do que vocês. Sim, mas não concordo com vocês. Eu concordo com Deus, que diz: não haverá mulher que aborte e estéril no meu povo. Orei concordando com Deus. Essa mulher concordou com Jesus. E um mês depois, a Patrícia engravidou do primeiro de 4 filhos que depois o Senhor nos deu. Tenha cuidado com quem você concordar. Quando Jesus diz os filhos, o pão é dos filhos, está se referindo aos descendentes de Abraão, os filhos da aliança. Os judeus chamavam aos gentios cachorros, era uma expressão pejorativa, ao ponto que Jesus tenta minimizar o peso da expressão e diz cachorrinhos. A missão primária de Jesus era com o povo de Deus e não com os gentios. E quando a mulher ouve a expressão cachorrinhos, não se ofende. Eu gosto disso. Não se ofende, não ficou desiludida. Ela aceita humildemente a colocação do Senhor e diz: sim, Senhor, tu tens razão. E acrescenta: mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Sim, Senhor, sou cachorrinha. Senhor, eu sei que os filhos vão primeiro na fila. Mas nós, os gentios, podemos comer da mesa as migalhas dos filhos. Mesmo que essas bênçãos demorarem a cair da mesa dos filhos, são um presente de Deus. Uma migalha pode ser uma grande bênção do Senhor. Mas sabe o que eu consigo ver no contexto dessa passagem? Que de certa maneira, como sempre Jesus fazia, estava tentando extrair dessa mulher algo que os próprios judeus e os seus discípulos não possuíam. A mulher poderia ter se ofendido, como os fariseus se ofendiam com os ensinos de Jesus. Os discípulos uma vez disseram-lhe a Jesus: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram.
Mas a fé genuína não se ofende. A mulher não se ofendeu. Porque o orgulho que às vezes nós temos, que não estava presente na vida da mulher, faz com que não consigamos ver o mover de Deus na nossa vida. Porque o orgulho quer controlar. O orgulho quer mudar pessoas. É porque eu declaro, eu creio que vou mudar meu marido e você não consegue. Porque mudar uma vida depende absolutamente do poder de Deus. Eu vou mudar meus filhos, você não consegue. Eu vou mudar meu chefe, eu vou até mudar o pastor. Mas não vai conseguir. A menos que você largue seu orgulho e diga: Senhor, eu não posso, mas o Senhor sim pode. Eu me lembro de uma mulher que sempre chegava na igreja e guardava uma cadeira. E sempre as pessoas, respeituosamente perguntam: está vazia? Não, estou esperando alguém. Mas nunca ninguém sentava ali. Na outra reunião: está vazia? Não, tem alguém ali. É a cadeira do meu marido. Ah, tá. As pessoas sentavam, mas nunca ninguém sentava ali. E ela ficou fazendo aquela declaração por meses. Aqui vai sentar o meu marido. E um dia o marido sentou naquele lugar. Tem decretos que as pessoas acham que não podem ser mudados. Isso aqui ninguém muda. Depois da conversão do meu pai, eu creio em qualquer milagre. Não existe mais nada impossível. E Deus pode fazer com você, porque a fé é humilde. Acredita em Deus, depende de Deus. A mulher está dizendo: aceito que sou cachorrinho, mas dá-me migalhas, por favor. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Eu não tenho nada a ver contigo, mulher. Você é de um povo que para nós tem sido os inimigos mais agriões dos meus coterrâneos. Meu povo odeia vocês. Eu não tenho nada a ver contigo. Mas por essa fé que você tem, vá, e o que você pediu será feito. O que Jesus está dizendo é que o milagre da libertação da filhinha dessa mulher é o resultado da sua fé. Por essa fé, vai, o demônio já saiu da tua filha. E eu posso dizer para você hoje, por essa fé que hoje você declarar, vai, porque o milagre vai acontecer na sua vida. A nossa fé está conectada intimamente à nossa relação com Deus. Vocês lembram o centurião de Cafarnaum? Que mandou anciãos para trazer Jesus porque um criado dele estava doente. E Jesus diz: vamos. E quando ele estava chegando perto, mandou uns amigos e disse-lhe: Senhor, mas você nem precisa vir para cá. Não sou digno de você entrar na minha casa, Senhor. E olha o que diz em Lucas 7, versículo 7 ao 10. Diz uma palavra e o meu criado sarará. Não entres na minha casa, não sou digno, não me visites, Senhor. Mas disse uma palavra e o meu criado sarará. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são ao servo enfermo. Uma palavra. Jesus se emocionou. Meu tema hoje é a fé que emociona Deus. Jesus maravilhou-se, e maravilhar Jesus não deve ser uma tarefa fácil. O centurião e a mulher cananeia maravilharam Jesus com sua fé. Ambos os dois gentios. Porque há uma fé de qualidade e há uma fé de má qualidade. De boa
e má qualidade. Jesus disse a seus discípulos, homens de pouca fé, quando estavam no barco, no meio da tempestade. Mas para essa multidão, diz, nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Então ele disse-lhe à mulher, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha, porque há uma fé diferenciada. A fé da mulher, a fé do centurião, a fé do pai é totalmente diferente. Não sei quantos lembram quando Jesus está no Monte da Transfiguração, ele desce e tem um tumulto, e estão discutindo porque os discípulos não conseguiram libertar um menino que estava possesso, lembram? E o pai disse, teus discípulos não servem para nada, não conseguiram expulsar o demônio, me ajuda, Senhor. E diz que espumava pela boca e atirava no fogo e na água. E Jesus olha para o pai e disse-lhe, você pode crer? Porque se pode crer, para Deus não há nada impossível. E o homem disse-lhe, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele não tinha a mesma fé da mulher, mas ele disse, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez você, meu querido, hoje precisará vencer a sua incredulidade. Porque tem quem pensa, quando a gente testemunha, que estamos presumindo. Eu bati o carro, ia sem cinto, quebrei o pescoço, 7 hérnias cervicais. E os médicos falaram assim, o laudo é o seguinte, falaram para minha esposa, em 8 horas ele vai ficar tetraplégico. Mas ela não concordou com os especialistas, com o ortopedista lá. Não, isso não vai acontecer. Se passaram 8 horas e eles, está esquisito. Mas nós precisamos deixar ele em observação por mais 8 horas. Esperaram mais 16 horas e Pati disse, não concordo, ele vai sair caminhando desse lugar. Olhe com quem você concorda. Ah, pastor, mas os médicos, eu não estou falando de médico aqui. Médico é um excelente profissional. Glória a Deus, Lucas era médico, era discípulo de Jesus. Só que você tem que ver com quem está concordando, porque o milagre da filhinha foi o resultado de uma fé grande. Eu gostaria de concluir dizendo que há umas características dessa grande fé que todos deveríamos ter. Primeira, a fé genuína não tem vergonha. Aquela mulher poderia ser gentil, cananeia, de um povo desprezível, mas nada disso a conseguiria desiludir para ir atrás do Messias judeu, gritando pela rua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantos hoje teriam vergonha de fazer o que a mulher fez? Quantos gritariam nas ruas da nossa cidade? Jesus, filho de Davi, de um quarteirão para outro, tenha misericórdia de mim. Nós preferimos chegar na igreja, Messias, chega, Jesus. Mas a vergonha que você tem de Deus é pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que não vem da fé é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa mulher não tinha empecilhos, não tinha medo, não tinha vergonha. Segunda coisa, a fé genuína é persistente. A indiferença de Jesus e mesmo a maneira como ele trata a mulher não fez com que ela deixe de persistir. A fé genuína não se desespera enquanto espera, por uma simples razão. E hoje o Edu tocou o ponto da honra. Sabe por que a fé genuína não se desespera na espera? Porque ela acredita no caráter moral de Deus. E sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender.
O que Deus diz, Ele cumpre. E se Ele prometeu, Ele cumprirá. Você precisa esperar no plano de Deus, saber que Deus está no controle. Se você está desesperado, você tem um problema mais sério. E chama-se orgulho. Porque você quer logo, quero já. Senhor, é agora. Já ouvi pessoas que se desiludiram da fé, se desiludiram de Deus. Fizeram greve, não voltaram para a igreja. Porque Deus desiludiu eles. Ou é logo, ou não quero mais. Isso chama-se orgulho. 3, a fé genuína aceita as condições de Deus. Essa mulher não fica chateada quando o Senhor não presta atenção. Ou chama ela de cachorrinho. Ou quando diz para ela que o pão é dos filhos de Deus. Não. A fé genuína confia no que Deus diz e faz. Como eu disse, ela concordou, ela aceitou as condições de Deus, meu querido. Ou você aceita as condições de Deus, ou sua fé não vai funcionar. E por último, a fé genuína acredita na palavra de Deus. Por isso Jesus disse-lhe, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E a mulher não ficou como alguns na igreja. Vai, mulher, a tua filha foi curada. Vamos juntos, Senhor. Às vezes tem pessoa que ouve uma palavra de fé e no final do culto chega. E diz, não acredito, preciso que você ore por mim. Não estou falando que esteja mal. Mas se você acreditar, vá. Porque o milagre vai acontecer. E Jesus dá a palavra, vá. E ela foi, quando chegou em casa, a menina tinha sido curada. E o servo do centurião, quando chegaram os amigos lá em casa, foi curado. Por isso gosto muito do Salmo 107:20, que diz, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Uma palavra do Senhor traz cura, traz restauração, faz milagres na nossa vida. Na hora essa mulher foi sem duvidar do que o Senhor tinha lhe falado. Mas quero esclarecer que isso não tem nada a ver com o movimento da confissão positiva. Cuidado com isso. Porque hoje se fala muito, confesse, declare, disse, possua, imã de Deus. Já se ouviu em outros lugares, pessoas, Deus, eu te ordeno que mudes meu cônjuge. Eu determino, cuidado. Porque Deus não muda porque você ora. Ele continua a ser o mesmo. Mas se você tem fé e pede para Ele fazer segundo a sua vontade, Ele fará o que Ele quer fazer. Não ouvi um amém. Mas é assim. É porque todo mundo quer fazer a confissão positiva, né? Piso. Esse emprego já é meu. Eu pisei. Eu declarei. Hoje de manhã eu acordei e disse, não haverá chuva. Mas alguém acordou no outro canto e disse, hoje vai chover. A quem o Senhor vai obedecer? O Evangelho não está centrado no homem, e sim em Deus. Deus age, meus amados, na soberania de Deus. E se Ele tem migalhas para mim, eu não duvido que Ele fará algo com relação a mim. Porque a minha fé é um dom, eu recebo de Deus fé. Mas ao mesmo tempo é um fruto que eu posso cultivar. E a falta de fé, eu disse, é pecado. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma maneira de caminhar que agrada a Deus e há uma outra maneira de caminhar que não agrada a Deus. E diz, e indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. A fé dessa mulher deixou Jesus maravilhado.
E a resposta da mulher, indo e fazendo, revela o que estava no seu coração. Quando ela foi à procura de Jesus, ela estava convicta que o Senhor faria. Você pode estar à procura de um milagre, de uma cura. Eu não estou discutindo com meus amigos que talvez ensinam que já o Senhor não faz mais milagres, que Deus não cura mais. E eles têm elementos. Não, mas Deus já não cura. Deus já não se manifesta mais. Isso foi há mais de 2000 anos. Eu não quero discutir isso. Porque eu sou uma testemunha fiel do que faz a fé. Eu não vou discutir os milagres que Deus fez na minha vida. Não estou nem aí, porque Ele fez. Fez milagre, fez cura. Nós éramos novos. Tínhamos necessidades. Eu me lembro que o botijão do gás durava 3 meses. Mas eu escutei que tinha pessoas que oravam pelo botijão. E nós recém-casados, não tínhamos, começou já, a ficar a chama baixa, estava no limite o gás. E nós não tínhamos um pila no bolso. Eu fui lá e orei. Senhor, faça esse botijão se encher de novo. Poderia acontecer, eu não sei. Mas o botijão durou mais 3 meses. Já vi milagre, já vi cura. Eu não vou discutir isso. Mas em seu caráter, quando você ora, Ele manda nós orar. Você não vê Deus, mas você fala com Ele. E ainda você agradece e diz, Senhor, eu creio que o Senhor já fez. E você tem confiança que Ele fará. Então, hoje, emocione a Deus com sua fé. Oh, aleluia. Que emoção. Uau! Vamos orar.